é o seguinte: gatilhos mentais como usar, aula 2. Antes de mais nada, se deixa aquele like aqui embaixo, tá? Vai lá, clica lá, ajuda esse canal, se inscreve para não perder nenhuma aula de copywriting que vai te ensinar a comunicar melhor as suas ideias, a comunicar melhor o seu negócio e, lógico, colocar dinheiro no seu bolso, que é isso que importa no final das contas, não é mesmo? Então, se inscreve, não perde a aula. Hoje a gente vai falar sobre vieses cognitivos. A gente viu na aula 1 que os gatilhos mentais vêm dos vieses cognitivos, que o viés cognitivo é que é a ciência estudada pela academia, pelas faculdades, e que os gatilhos mentais são uma aplicação dela aí no marketing. A gente vai cair para dentro dos vieses cognitivos, fazer a ponte, entender cada gatilho mental que você tira de cada viés cognitivo, mas antes a gente precisa entender o que é esse bendito viés cognitivo, não é mesmo? Então vamos direto falar sobre ele nessa aula, tá? Viés cognitivos, antes de mais nada eu quero te dar a definição. Viés cognitivo é o padrão sistemático de desvio da norma ou racionalidade do pensamento, entendeu? Não? Então eu vou te explicar. Vamos para a origem dele. O estudo dos viéses cognitivos começa lá nos anos 70, mais ou menos, apesar de que já tinha uma história antes que era parecida, você vai ver, mas com esse nome de viéses cognitivos, começa lá nos anos 70 com dois caras, tá? Daniel Kahneman e Amos Tversky. Talvez você tenha ouvido falar sobre o Daniel Kahneman, escreveu aquele livro Rápido e Devagar, muito lido, virou best-seller, ótimo livro, e também ganhou o Prêmio Nobel de Economia. O Amos Tversky, ele morreu um pouco mais cedo, ele morreu lá nos anos 2000, final dos 90, se não me engano, então ele acabou não sendo laureado com tantos prêmios, porque ele foi embora mais cedo mesmo. O Daniel Kahneman depois recebeu o Prêmio Nobel dele em 2000 e pouco, o sucesso desse livro veio um pouco depois, mas é importante você saber que esses dois caras que desenvolveram essas ideias. E de onde vem esse estudo aí dos vieses cognitivos? Bom, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, é bom você entender que eles vêm da economia, tá? Os primeiros estudos dos vieses cognitivos vêm lá da economia. E é legal você entender que eles foram muito inspirados por um cara que se chamava Herbert Simon, também falava, também psicólogo, como Amos Tversky e Daniel Kahneman, psicólogo que participava de um movimento que foi chamado de a Revolução Cognitiva, que incluía pessoas como Noam Chomsky, o linguista, John McCarthy também, teórico da inteligência artificial. E a ideia desses caras era pesquisar a consciência humana de uma maneira muito pragmática, diferente de um certo racionalismo que existia na época. Inclusive, a tese principal do Herbert Simon se chama Bounded Rationality. Isso significa o que? É mais ou menos racionalidade limitada. Por quê? Qual que é a tese dele? Bom, deixa eu te explicar qual que era a teoria que permeava antes dele ali a economia. Qual era a ideia que permeava a economia, a psicologia, assim, que estava bastante em voga e que vem desde lá do Adam Smith, dos economistas. Essa teoria se chamava teoria da escolha racional. O que que significa? Basicamente, o que se dizia é que o homem age e a sociedade funciona do jeito que ela funciona, a sociedade capitalista funciona porque o homem age de acordo com certo paradigma, de acordo com certas premissas. Quais são essas premissas? De que o homem é racional, ele toma escolhas racionais, ponderando as informações que estão ali para ele, e ele toma escolhas baseadas em algumas premissas universais dos indivíduos, que é querer o bem próprio para si, para sua família, fazer a escolha mais lucrativa possível dentro das possíveis e coisas assim. Só que o Herbert Simon começou a pesquisar que não é bem assim sempre. Quer um exemplo disso? As bolhas financeiras. O pessoal explicava a teoria bursátil lá, a bolsa, por que a bolsa funciona. Você tem várias pessoas lá racionais, inteligentes, tomando as melhores decisões para benefício próprio. Elas analisam as várias empresas e essas empresas estão sempre bem precificadas, porque as pessoas tomam essas decisões racionais. Tem um monte de gente fazendo cálculo. Só que é uma prova que isso não acontece bem sempre. As bolhas econômicas. Lembra lá de 2008, do subprime, que foi uma bolha no mercado imobiliário lá nos Estados Unidos, todo mundo estava precificando os ativos super bem e estava dando lucro e tudo subindo, não sei o quê. E aí viram que os ativos lá eram uma porcaria, não tinha lastro, ninguém ia pagar, quebradeira geral.
Por que isso aconteceu? Os homens não são racionais? Eles não tinham essa informação? Só que muitas vezes a gente não é puramente racional, não. A gente age por causa de outras coisas. Que coisas são essas? São vieses. Um exemplo que você pode pensar aí com você mesmo. Você já ouviu falar sobre o problema de Monty Hall? Quem que é esse Monty Hall? Monty Hall, carinha que eu vou colocar aqui em algum lugar. Quem que é esse Monty Hall? Monty Hall era um apresentador de TV americano, próximo do Silvio Santos aqui, sabe, aqueles programas de auditório, e ele tinha um programa, eu acho inclusive que o Silvio Santos fez coisa parecida. Você tinha 3 portas, não era Porta da Esperança, alguma coisa assim? Bom, o problema do Monty Hall era o seguinte, você tinha 3 portas, tá? E um participante que ele tinha que escolher uma dessas portas. Atrás de 2 portas tinha uma porcaria, tinha um bode, era um bode no dele. E atrás de uma das portas tinha um carro novinho, 0 km, super legal. Ele tinha que escolher as cegas e o apresentador, depois que ele escolhia, eliminava uma das portas. E aí fazia aquela famosa pergunta, quer trocar ou você fica com a sua? A grande maioria das pessoas, acho que mais de 60%, 70%, ficava com a dele. Falava assim, não, eu já escolhi e já deu certo, porque a minha não foi a primeira eliminada. Parece racional, só que não é. Matematicamente, você tem mais chance de você trocar a porta. Por quê? Porque o apresentador, ele nunca vai eliminar a primeira porta, a porta do prêmio. Porque senão acabou a brincadeira. Ele tem que eliminar uma porta que não tinha prêmio para continuar a brincadeira. Na hora que ele elimina essa porta, sabendo que aquela porta é a que não tem o prêmio, ele aumenta a chance, mas só se você trocar. Porque se você trocar, ele eliminou uma porta que sabia que não era, daquelas 2 que sobraram. Se você não trocar, você continua com a sua chance inicial. Ou seja, se você troca de porta, você tem uma chance de 2 sobre 3. Se você continua com a sua, continua com 1/3. Entendeu? A maioria das pessoas não troca de porta. Por quê? Vieses cognitivos. Nesse caso, alguns vieses que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, está relacionado ao viés da falácia da mão quente, também ao viés do compromisso, alguns outros viés, eles atuam juntos e a gente vai entender essas engrenagens. Mas o que importa saber é que mesmo você achando que você é muito racional, você não é. Você age muitas vezes por conta de emoção, a emoção é um viés que a gente vai ver em breve, por conta de N fatores, você não age racionalmente. E a gente pode eticamente usar isso a nosso favor, na nossa escrita, sabendo que o cérebro humano funciona assim por N razões, por razões evolutivas, por razões sociais, e a gente vai, para cada viés cognitivo, a gente vai pesquisar aí quais são as razões, por que esses vieses agem. Legal? Gostou? Entendeu mais ou menos o que é um viés? Então, se você entendeu, deixa seu like, comenta aí pra mim. Se você não entendeu, então coloque sua pergunta nos comentários que eu vou tentar responder elas da melhor maneira possível. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, todas as redes que eu colocar aí embaixo pra você me segue, sempre vai ter conteúdo fino sobre copy, conteúdo que não tem igual no mercado. O pessoal tenta, cada canalzinho aí mais ou menos de copy, aqui você vai aprender de verdade, pô. Então se inscreve, cara. Se inscreve, pega todo esse conteúdo desse curso, você vai ver, você vai escrever textos matadores, você vai fazer dinheiro com a sua comunicação. Fechou? Aula que vem a gente já vai para o nosso primeiro viés, para o nosso primeiro gatilho mental. Fechou? Combinado? Vamos aprender a praticar isso daí? Então, te vejo na próxima aula. Até mais!